Na verdade, a primeira pessoa a converter não fui eu. Primeiro foi a primeira pessoa a converter na nossa família foi uma tia minha. Só que ela converteu para uma igreja que não podia cortar cabelo, não podia fazer um monte de coisa, né? E a gente achou que ela estava ficando meio doida, né? Sim. Ela estava ficando louca. E com o tempo ela passou, acho que ela intercedeu por nós. Então eu fui o primeiro, né, homem, pode dizer assim, de uma família com padres que já se formaram na Igreja Católica e tantos outros. Eu fui o primeiro convertido, então, da família. E óbvio que eu me tornei pastor depois de muitos anos, né? Mas eu tenho uma formação, fiz administração, né? A gente começou estudando publicidade, né? Era propaganda e marketing, acho que na época propaganda com ênfase na em Unic, né? E depois eu me formei em administração por causa do meu pai. Meu pai queria muito que eu tocasse as coisas dele. E eu fiz a faculdade aqui. No último semestre da faculdade, eu me converti. Olha no último semestre, eu comecei a namorar, então, minha linda mulher, a Naline. E, assim, interessante que o dia que eu conheci ela falou assim, eu sou crente. Eu falei, não acredito no negócio desse crente, rapaz. Né? E eu tinha como se diz, por causa da minha tia. Sim, uma resistência. Uma resistência. Por causa de uma igreja também que tinha na minha rua, que o povo gritava mais que doido, né? E eu tinha um medo. Na verdade, eu tinha medo dos crentes, né? Crente ia de um lado, esses crentes que expulsa demônio, eu ia pro outro. Mas eu acho que é porque eu era endemoniado também, né? Devia ser. E aí, o que aconteceu? Eu acabei conhecendo ela, começamos a namorar, e um dia ela me chamou para ir pro culto. Eu fui pro culto. Tive um encontro com Deus. Já no primeiro culto? No primeiro culto. Tá brincando. Primeiro culto, Deus já moveu. Por quê? É interessante até falar sobre isso aqui, né? Porque, já que nós estamos falando de gratidão, de honra, eu tive um problema com meu pai de relacionamento. Meu pai sempre foi um paisaço. Só que ele, na maneira dele, um pai muito bruto, um cara sem tato, né? Beijo, falar que ama, isso era coisa assim, nunca existiu isso na minha casa, né? E eu me lembro que eu tinha um problema de relacionamento com ele. Uma das coisas que me fez sair de casa, eu saí de casa com 17 anos de idade. Eu saí de Lucas do Rio Verde, que era a cidade dos meus pais, e vim para Cuiabá. E comecei a trabalhar de office boy aqui. Trabalhei porque meu pai falou, você vai, beleza. Só que eu não vou te sustentar. Eu falei, beleza. Aí eu me conectei com um amigo meu aqui, comecei a trabalhar nessa empresa. Nessa empresa, eu de office boy, comecei a participar da mesa, era uma mesa de operação, não sei se lembra, de commodities. Sim. E aí, o que acontecia? Enquanto eu ia para o banco, tudo voltava. E aí tinha muitos telefones. E aí tocava, a galera às vezes não dava conta, e eu comecei a atender. Né? Sobrava o telefone ali, dando sobrava sopa. O telefone. E teve um dia, que é interessante, que o mercado ficou muito doido, o mercado. Né? E começou a sair muito negócio. E aí eu peguei e falei, quanto é o preço do soja? Base Sorriso, não sei o quê. E o cara falou, não, tanto, tal. E eu peguei, fechamos o negócio. Eu fechei o negócio pela primeira vez. Quando terminou, o maior negócio do dia foi o meu. Aí todo mundo olhou para mim e falou assim... Olha o office boy, hein? Você vai vir para a mesa. E aí comecei a participar da mesa. E da mesa fui crescendo, me tornei o representante aqui no Mato Grosso. Dessa empresa. Era uma corretora de Era uma corretora de commodities, né? Ela chegou a ser a maior do Brasil. Uau. No tempo que eu trabalhava. E assim, é interessante porque ali eu percebi que Deus estava me usando mesmo, de fato. E eu já estava nesse processo da conversão, né? Deus já estava convertendo e depois eu fui para o encontro com Deus e tudo. E aí eu me formei e voltei para Lucas, para cuidar dos negócios da família, do meu pai. Sim. Que envolvia... Você era o filho mais velho, professor? Eu ainda sou o filho mais velho. Né? Então tá bom. Porque... Não teve ninguém que apareceu? Não, ninguém apareceu até hoje. Eu espero que eu seja o filho mais velho ainda. E que envolve os negócios, você falou, os negócios do meu pai, né? Os negócios da família. Que envolve agropecuária, loteamento... Construtora, na época. Nós tínhamos construtora. Então... Imobiliária. Isso. Então, eu fui para lá para tocar essa parte com meu pai, né? E é interessante porque, apesar de eu ter
veia empreendedora, eu sempre fui muito apaixonado por essa questão de liderança. Uhum. Então, eu tinha um sonho... Pô, eu não sabia que era ser pastor, né, cara? Uhum. Mas eu tinha essa questão da liderança, de estar à frente. Aí eu me tornei o vice-delegado da ProSoja, de Lucas do Rio Verde, né? Ali junto, envolvido. E eu falei, cara, eu preciso ser prefeito dessa cidade. Eu já tinha esse negócio, eu vou ser prefeito e depois eu vou para deputado, porque eu tinha essa questão da Queria encabeçar liderança, alguma de coisa. sempre estar à frente, A né? entidade de classe, ela permite isso, né? Você começa a entrar... O cara que é extravasar nesse sentido, ele vai ser síndico do condomínio, ele vai Sim. ser líder de uma entidade, de uma associação, né? Isso é interessante. E é um jeito até dele testar É. se ele tem esse perfil mesmo, né? De liderar, de conciliar. Justamente.